Então a primeira dica que eu dou para vocês é: fiquem atentos às notícias que podem impactar o seu negócio. E eu quero dizer com isso todas as notícias políticas e econômicas, principalmente do seu estado, da sua cidade. Isso vai gerar um impacto positivo ou negativo na expectativa das pessoas, né? As pessoas, a sociedade, ela vive por expectativa. Então, quando você tem um caos como esse, às vezes nem cortou o salário de ninguém ainda, mas as pessoas ficam com a expectativa reduzida. O que isso faz? Isso retrai a economia. Eu não tô entrando em assuntos que eu não domino, tá, gente? Pra quem não sabe, eu sou formada em economia. Então eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Então, quando a gente começou a história da pandemia em janeiro, muitos movimentos já foram, algumas empresas que estavam à frente percebem isso e questionam, percebem o que pode vir, o que pode não acontecer. Começam já a fazer algumas escolhas para não investir tanto em algumas áreas, porque pode ser que seja impactado, enfim. Isso tudo é você ter uma visão antecipada, então por isso é tão importante ter as notícias, tá? E quando a notícia chega na grande massa, as pessoas ficam inseguras, e a insegurança, ela quebra as expectativas. Expectativas de quê? De consumo. E quando eu falo de expectativa de consumo, não é sair comprando. Consumo, desde energia, água, coisas essenciais, né, para a sobrevivência das pessoas, supermercado, até itens mais supérfluos, como entretenimento, como maquiagem, enfim, outros itens de consumo que possam ser viagens, carro, tudo isso é impactado. Então, é muito importante a gente ter essas notícias. Então, não fiquem numa bolha, sabe? Não conversem sempre com as mesmas pessoas. Eu sei que a gente está vivendo uma época de politização, né? É muito complicado, tudo que a gente fala, as pessoas vêm com um viés político, mas tentem ser neutros nesse momento e conversem com pessoas que pensam diferente de vocês. Eu aprendo cada vez que eu consigo conversar com alguém. E eu tenho aprendido cada vez a ouvir mais, né, para poder entender o ponto de vista do outro, né, porque a sociedade, ela e mais do que nunca a gente está vendo que a gente precisa do coletivo, a gente precisa pensar e agir de forma conjunta, né. Então a primeira dica que eu dou para vocês é: não fiquem numa bolha, sabe, não acreditem, não entrem nessa bolha de que eu vou ficar aqui, não vou ficar pensando nisso porque eu tenho que pensar positivo. Estar numa bolha não é pensar positivo, são duas coisas muito diferentes. As pessoas estão confundindo muito isso, né?